Vamos chamar a Priscila Yazbek para falar mais sobre esse assunto com a gente, que ela acompanhou muito de perto todas essas discussões, Pri, porque eu te questiono qual é o fôlego dessa ideia e em que medida essa proposta ela pode ganhar velocidade com o Brasil na presidência do grupo. Oi, Carol, bom dia mais uma vez a você, ao Theo, a todos que nos acompanham. Esse é um ponto central de discussão hoje da presidência do Brasil à frente do BRICS. O Theo falou sobre os 5 pontos de destaque que o governo brasileiro falou e um desses pontos é, inclusive, o desenvolvimento de meios de pagamento. E eles não falam especificamente sobre do que se trata, mas na última cúpula do BRICS em Kazan, em outubro desse ano, o presidente russo Vladimir Putin falou sobre a criação de uma nova moeda para reduzir a dependência desses países em relação ao dólar. É uma ideia que já existia e foi, inclusive, muito falada quando a ex-presidente Dilma Rousseff assumiu a presidência do novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS. Inclusive, o novo Banco de Desenvolvimento que foi criado como uma contrapartida desses países para fazer frente a outras instituições multilaterais, como, por exemplo, o Banco Mundial, que sofre muitas críticas dos países membros, da Rússia, do Brasil, da China, justamente porque o Banco Mundial, quando ele faz os seus empréstimos para países que precisam dessa ajuda internacional, ele pede contrapartidas que são muito criticadas pelo Brasil, muito criticadas, por exemplo, pelo presidente Lula, que diz que essas contrapartidas que exigem mais rigidez fiscal acabam não ajudando esses países e acabam complicando ainda mais a situação fiscal desses países. Portanto, essa criação dessa moeda que não substituiria as moedas locais seria uma forma de esses países fazerem frente à hegemonia ocidental. Só para trazer uma curiosidade, Carol, para quem não acompanha há muito tempo a política externa, o BRICS foi um termo, na verdade, que foi cunhado em 2001 pelo economista Jim O'Neill, que era o chefe de pesquisas do Goldman Sachs. A partir de 2006 se consolidou como um grupo de fato, criado por Brasil, Rússia, Índia e China. 2010 se expandiu com a inclusão da África do Sul. 2024 adicionou Irã, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos. E agora, nessa última reunião na cúpula de Kazan, também houve o que o Theo comentou, do convite para 13 países membros, que seriam Turquia, Indonésia, Argélia, Belarus, Cuba, Bolívia, Malásia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã, Nigéria e Uganda. Então, a gente falou sobre a questão dos meios de pagamento, sobre essa expansão do BRICS, e aí isso entra um outro desafio muito grande do BRICS. Então, um ponto central que deve ser muito discutido durante a presidência do Brasil, que vai durar até dezembro de 2025, é esse desenvolvimento de novos meios de pagamentos. Mas um outro ponto, que é o 5 foco que o governo brasileiro citou, é o fortalecimento institucional do BRICS, justamente por causa desse alargamento e que foi também muito criticado, porque são países que em alguns casos representam economias mais fracas, tem aqueles países de influência, a Rússia, Uzbequistão, Cazaquistão, por exemplo. Ao mesmo tempo, também tem países que representam uma diversidade maior do grupo, como é o caso da Nigéria, que hoje é a maior economia da África, mas, por outro lado, também tem essas críticas sobre o grupo ter se ampliado muito e o fato também de o grupo hoje incluir países que têm governos considerados autocráticos, como é o caso da própria Rússia e também da China. Então, apesar de o grupo ser visto como um contraponto à hegemonia ocidental, também é um grupo que é visto como um grupo que tem ali governos que não prezam pela democracia ou que tem governos autocráticos. E aí, só para finalizar, Carol, o Danilo Moliterno, nosso repórter de economia, fez uma apuração muito interessante também com fontes do Itamaraty que falaram que justamente nesse ponto de fortalecimento institucional do BRICS está um dos principais desafios e eles falaram que a ideia é desenvolver guidelines, é desenvolver diretrizes para que esses 13 países membros que foram convidados para entrar no BRICS como membros parceiros e não como membros plenos, eles não tenham poder de veto nem o direito de participar
de todos os grupos de trabalho. Então isso acontece depois de uma tentativa de ampliação e também depois das críticas que o grupo recebeu por ter ampliado demais e ter ficado um grupo ali muito heterogêneo e com economias que talvez não sejam tão fortes. Então a ideia é dizer sim, a gente aceita esses 13 países membros, nós somos os países e o grupo que fortalece e representa o Sul global, mas com alguns membros com mais poder do que outros dentro desse grupo justamente para que ele não perca a sua importância e também a sua influência em termos geopolíticos. Carol.